Chegou o verão e essa é a época do ano que muita gente resolve pegar a estrada. Mas os cuidados com o veículo devem ser tomados durante todo o ano para evitar uma dor de cabeça nas férias. Eu sou Vitor Geron, repórter da Gazeta do Povo, e hoje nós vamos aprender como tomar cuidados básicos com o carro. Jeitos muito simples que eu posso te mostrar, que qualquer proprietário de um veículo, um usuário, ele checa de forma muito simples. Uma das coisas importantes a ser observado para não danificar o motor é toda a parte de arrefecimento. Então, como que isso funciona? Existem os reservatórios e normalmente existe um reservatório transparente que identifica a quantidade de fluido de arrefecimento necessário. Então, por exemplo, nesse reservatório existem as marcações aqui de máximo e de mínimo. Então, o que o proprietário observa? Se o fluido de arrefecimento ele está dentro dessas marcações. Além disso, ele pode observar a parte de freios. Então, também tem os reservatórios de freios, com fluido de freios, com marcações de máximos e mínimos. E também é visual e é possível o proprietário identificar se está abaixo. O fluido estando baixo, a sensação vai ser do pedal estando um pouco mais mole e aí a frenagem fica prejudicada, né? Porque vai ter que fazer mais esforço e a frenagem fica prejudicada e aí existe o risco de uma colisão. Existe um outro reservatório que é um reservatório que às vezes muitas vezes o frentista ele lembra para nós, né? Então é o reservatório de água do limpador de para-brisa. Alguns itens são também o proprietário pode observar que, por exemplo, é a quantidade de óleo, né? Para olhar o óleo do motor é importante fazer o seguinte: o veículo tem que estar plano, tem que estar frio, porque aí sim você consegue captar a quantidade correta de óleo. Outro item importante na parte de checagem do proprietário, por exemplo, são os filtros. Cada modelo tem um tipo de disposição e a parte de filtro. Nesse motor, por exemplo, o filtro de ar está aqui dentro, atrás dessa capa. É necessário retirar os parafusos para poder fazer a troca do filtro. O período de troca ele também está especificado dentro do manual do proprietário. Outro item interessante a ser observado, e você pode olhar isso como usuário comum, são as palhetas, verificar se elas não estão muito secas e rachadas. Se elas estiverem secas e rachadas, é necessário fazer a troca, né? É um item simples, você mesmo pode trocar em casa através de encaixando a própria palheta. Isso aqui é fácil, a troca. E uma coisa que o usuário pode observar é quando a palheta não estiver limpando totalmente, aparecendo alguns frisos, áreas não cobertas, é a hora de fazer a troca. Como que é a checagem e o próprio uso do cinto? Você verifica se ele não está enroscando, né? Se ele está fluindo normalmente, o funcionamento. Outra coisa que você pode observar é o encaixe, se está tendo um encaixe perfeito, se não tem nenhuma dificuldade, tanto na hora de encaixar quanto na hora de soltar o cinto. A calibragem de pneu ela é fundamental em termos de segurança, inclusive em termos de consumo, né? Um pneu com a calibragem correta, ele permite uma melhor dirigibilidade, uma melhor frenagem e também reduz o consumo de combustível. Antes de sair, viajar, observe se todas as ferramentas estão no lugar, se o macaco ele está ok, está em devido funcionamento, se você tem a chave de roda para fazer a troca, se as peças elas não estão soltas, porque isso vai gerar barulho e dependendo da situação pode machucar alguém da onde ela estiver solta. Então, observar o posicionamento das ferramentas, observar se o triângulo está no veículo e está de acordo, se não está quebrado, não tem nenhum problema com relação ao triângulo. Você vai checar, por exemplo, o sistema de iluminação. Primeira coisa que você pode chegar é se as lanternas estão funcionando. Então, ligou a lanterna, vai na frente do veículo e observa se as duas lanternas frontais estão acesas, né? No caso de estar uma delas queimada, procura a troca numa oficina especializada, no autoelétrico. Outro item de segurança fundamental para verificar o funcionamento perfeito do veículo é, por exemplo, a parte de sinalização, de identificação de mudança de direção, que são chamados os pisca-alerta. Então, o que o usuário pode fazer? Ele vai observar se o pisca-alerta, tanto frontal, traseiro, estão funcionando.
através da iluminação. Muitos itens que a gente observou agora, a gente faz isso como, por exemplo, uma checagem estática, ou seja, você está parado no local e identifica e faz essa checagem que nós fizemos do veículo, em termos de lubrificantes, arrefecimento e outros itens que nós observamos. Mas algumas observações de checagem você tem que fazer de forma dinâmica, ou seja, tem que colocar o veículo em movimento. Então, quando você for dirigir, observe, por exemplo, toda a parte de alinhamento, trepidação que você sente no volante. Se isso estiver acontecendo, por exemplo, está ocorrendo algum desbalanceamento na parte dos pneus. Outro item que você pode sentir dirigindo, por exemplo, é o veículo puxar para um dos lados. Ele pode puxar tá puxando um pouquinho para a esquerda, um pouquinho para a direita. Nesse caso, também está relacionado com a cambagem ou com o alinhamento das rodas. Então, essas foram algumas dicas para garantir uma boa viagem.